Planejamento estratégico. O planejamento estratégico é utilizado como uma ferramenta para que instituições desenvolvam seu conjunto de tarefas maiores de maneira disciplinada e organizada, visando a atingir objetivos que a levarão a um futuro melhor. Planejar estrategicamente significa compatibilizar as oportunidades oferecidas pelo ambiente externo às condições internas, favoráveis ou não, de modo a satisfazer os seus objetivos futuros. Resumidamente, pode-se dizer que o planejamento enseja responder a 4 questões principais: por que e para que existimos? Onde estamos? Para onde queremos ir? Como chegar lá? Para tanto, faz-se necessário seguir uma linha de orientação do trabalho. As principais etapas de um bom planejamento são análise do cenário, definição de objetivos, definição de estratégias e elaboração de um programa de ações. O planejamento envolve sonhar o futuro e viabilizar essas mudanças no presente. Na hora de realizá-lo, não se deve esquecer de sempre levar em consideração a missão, objetivos e visão de futuro, que devem pautar toda a estratégia que será usada pela instituição. Com base no conhecimento proporcionado pelo diagnóstico, o planejamento deverá buscar respostas para uma questão-chave: como garantir que a unidade de conservação permaneça sempre bem conservada? Garantir a conservação da unidade de conservação ao longo do tempo é o grande objetivo do planejamento, e para alcançá-lo é preciso encontrar os caminhos que assegurem ao longo do tempo e de forma integrada a viabilidade, a saúde dos recursos protegidos, mantendo possíveis ameaças sob controle por meio de uma gestão adequada e com forte valorização social, conforme esta ilustração. Aonde se quer chegar? O tripé missão, objetivos específicos e a visão de futuro de uma instituição são conceitos fundamentais já definidos no módulo 2 para a criação, organização e desenvolvimento da gestão da unidade de conservação. A partir dessas definições, é possível fazer o planejamento estratégico, direcionar as equipes e criar laços com a comunidade envolvida. O conjunto formado pela missão, objetivos específicos e a visão de futuro representa a identidade organizacional. Todos devem saber claramente o propósito e razão de existência da unidade de conservação, missão, e as declarações expressas do que se pretende realizar na unidade de conservação, objetivos específicos, para então se alcançar um estado ou condição ideal altamente desejável, visão de futuro. Objetivos, metas e estratégias. Sabe-se bem que todo planejamento estratégico deve conter objetivos e metas, mas isso também irá depender do método utilizado. Mas, de modo geral, os objetivos são entendidos por resultados quantitativos e qualitativos desejados. As metas são resultados quantitativos mensuráveis e, se realizarem em prazo estipulado especificamente, ou seja, a meta mensura o que o objetivo deseja alcançar em forma de números. Os objetivos e metas têm papel fundamental no planejamento estratégico. Ao se estabelecerem prazos e quantificarem os resultados, os objetivos e metas tornam o planejamento mais fácil de ser executado. É importante atentar-se que os objetivos, assim como as estratégias, devem atender às necessidades da unidade de conservação. Os objetivos e metas devem ser tangíveis e não um sonho no imaginário dos gestores. Por outro lado,
os objetivos e metas também têm, sim, a finalidade de propor desafios ao planejamento estratégico. Quanto maiores e mais arrojados forem os objetivos e metas, mais desafiador será o planejamento. Objetivos específicos são os objetivos do planejamento. É onde desejamos chegar com o planejamento. São declarações expressas do que se pretende realizar na unidade de conservação nos próximos anos para alcançar a visão do futuro. Sinalizam quais são as prioridades de gestão e representam os resultados a serem obtidos com o cumprimento das metas. São sentenças que explicam o que precisa acontecer, o que precisa ser alcançado, o que precisa ser mudado com o planejamento. Os objetivos visam o alcance da visão de futuro, o que será alcançado com a potencialização dos pontos fortes e das oportunidades oferecidas pelo ambiente externo e minimização dos efeitos dos pontos fracos e das ameaças externas. Para cada objetivo específico, devem ser estabelecidas estratégias e metas. Usualmente, os objetivos são descritos começando com um verbo de ação, palavras como aumentar, reduzir, melhorar e manter. Estratégias. As estratégias expressam o caminho a seguir, ou simplesmente o que e como fazer para garantir que os objetivos sejam alcançados, ou seja, o que precisa ser feito para controlar as ameaças e potencializar as oportunidades identificadas. Para iniciar a descrição de estratégias, são usados normalmente verbos de ação, como desenvolver, criar, promover, etc. Metas. As metas estabelecem formas para acompanhar a execução das estratégias em quantidade, quanto, e tempo, quando. A quantidade pode ser expressa em números, porcentagens, frações ou estados de tudo ou nada. E o tempo expressa o prazo para a execução das atividades previstas. Desta forma, as metas devem ser mensuráveis, tanto em quantidade como no tempo ou prazo de execução. Zoneamento. O zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial usado como recurso para se atingir melhores resultados no manejo da unidade de conservação, pois estabelece usos diferenciados e normas específicas para diferentes ambientes na unidade, conforme apresentados no módulo 3. Faz parte do planejamento estratégico da unidade de conservação, mas, em alguns planos de manejo, o zoneamento é considerado como planejamento tático. O zoneamento, enquanto instrumento de planejamento, busca as respostas para questões básicas do planejamento, como onde, quando e como. O zoneamento refletirá geograficamente como e onde os objetivos e os resultados esperados de conservação e manejo da unidade de conservação serão alcançados, tendo como referências o contexto de conservação da biodiversidade, a funcionalidade ecológica, social e política da unidade de conservação e de sua região. O mapa de zoneamento é uma síntese do planejamento da unidade de conservação por meio de uma linguagem gráfica e de fácil entendimento para a sociedade em geral e atores locais. Contudo, embora a ideia de zoneamento seja imediatamente associada a uma representação cartográfica e, na realidade, o mapa seja uma de suas partes mais importantes, o zoneamento é mais do que isso. Ele estabelece os objetivos das distintas zonas, a sua descrição e normas,
além dos critérios considerados na sua definição e delimitação. O conjunto de normas estabelecidas para cada zona explicita a forma e a intensidade dos seus possíveis usos e intervenções. O zoneamento das unidades de conservação normalmente é realizado com base na análise de caracterização biofísica e socioeconômica das áreas e nos mapas temáticos, com a espacialização destas características, complementados com os resultados das seguintes análises. A análise das ameaças proporciona informação sobre impactos não desejados sobre os recursos a serem conservados. A análise de viabilidade proporciona informação sobre as condições dos recursos a serem conservados. A análise dos usos atuais e potenciais proporciona informações sobre atividades humanas a serem consideradas. A análise da capacidade de gestão informa sobre a capacidade de controle e decisão por parte dos gestores, bem como sobre a infraestrutura existente na unidade de conservação a serem consideradas. Esse conjunto de informações é obtido de várias formas, tais como levantamento de dados secundários, resultado das pesquisas de campo, elaboração de mapas temáticos básicos e mapas falados, oficinas comunitárias, oficinas com pesquisadores e reuniões técnicas. Planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento tático é uma forma de planejar tudo o que precisa ser feito para tornar as metas uma realidade, cumprindo com os objetivos traçados. O planejamento tático, como exemplificado no módulo 3, pode incluir o zoneamento, as normas gerais da unidade de conservação e os programas temáticos e suas ações. Quando inclui o zoneamento e as normas da unidade de conservação, este nível de planejamento tático se torna obrigatório, uma vez que estes representam elementos integrantes do plano de manejo, conforme o estabelecido na lei do SNUC. Porém, há uma tendência de incluir o zoneamento e as normas como estratégicos. Nesse caso, o planejamento tático fica restrito aos programas temáticos e suas ações, o que pode ser considerado como opcional, dependendo do método utilizado. O planejamento tático confere coerência e constância à gestão, assegurando que as ações do dia a dia sejam orientadas para a construção do futuro almejado, indicando como podemos chegar onde o planejamento estratégico propôs. Representa uma ponte entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. As ações propostas no tático serão desdobradas no operacional, dando origem aos planos operativos anuais, POA, e aos projetos específicos onde são identificadas as tarefas necessárias para o dia a dia da gestão. O planejamento operacional tem início na fase de implementação do plano de manejo, a qual deve ser acompanhada das práticas de monitoria e avaliação dentro do ciclo de gestão adaptativa ou ciclo do PDCA. Com a conclusão e aprovação do plano de manejo, tem início a sua execução como orientador das decisões diárias da gestão, guiando o processo adaptativo e contínuo de planejar, implementar e capacitar, avaliar e ajustar.